E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exercício envolvendo alguns cálculos com transformadores aí então. A ordem do exercício é a seguinte, olha só. Um transformador 790 para 120 volts tem os seguintes parâmetros. R1, X1, R2 linha, X2 linha e o XM, que é a reatância de magnetização. Ele pede o módulo e a fase da tensão a vazio no secundário e o módulo e fase da tensão secundária com uma carga Z igual a 1 kΩ. Então, esse aqui é o nosso circuito equivalente do transformador sobre o qual a gente vai trabalhar para fazer esse nosso exercício. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou calcular vai ser a relação de transformação desse nosso transformador, que eu vou chamar de N. N vai ser, então, 7.970 sobre os 120 volts do secundário. Isso nos dá uma relação de 66,4. Esse número aqui a gente vai usar daqui a pouco para os nossos cálculos. Primeira coisa que ele pede, então, é a tensão a vazio no secundário. Então a gente vai calcular qual é a tensão aqui, que vai ser a tensão a vazio rebatida, para depois passar ela lá para o secundário efetivamente. Então olha só, como é que a gente calcula essa tensão? Nota que nesse caso a gente não tem nenhuma corrente passando nesse ramo aqui, ó. Essa corrente aqui eu vou chamar de I2'. Essa corrente aqui eu vou chamar de I1. Então, olha, nesse caso a gente não tem I2'. I2' é igual a zero porque isso aqui está em aberto. Portanto, essa tensão é exatamente igual à tensão que está caindo nessa nossa reatância de magnetização aqui. Para calcular qual é essa tensão, é só fazer um divisor de tensão. A gente tem 7.970 aplicado, a gente vai multiplicar por essa impedância que a gente quer e dividir pelo total, que é a soma de todas essas impedâncias aqui. Fazendo essa conta, então, a gente vai ter o seguinte resultado. Olha só, a tensão a vazio, que eu vou chamar de V de circuito aberto, então, linha, nota que a gente ainda não rebateu ela, então ela vai ser os 7.970 que estão sendo aplicados, vezes essa reatância que é que a gente quer, J 782.000, porque tem o K aqui, dividido pela soma de todas. Então, 1.378 mais J, que multiplica 1.721 mais 782K. Se tu fizer essa conta aqui, tu vai chegar num valor de 7.928 volts com um ângulo de 0,1 grau. Então o que é isso aqui? Isso aqui é a tensão V' de circuito aberto. Agora a gente tem que calcular a tensão de circuito aberto no secundário, ou seja, a gente tem que rebater essa tensão aqui lá para o nosso secundário. E para isso a gente vai usar a nossa relação de transformação. Agora olha só, essa relação vale 66,4. Se a gente tem 7.900 aqui, então lá no secundário a gente vai ter que ter alguma coisa mais ou menos próxima de 120, que é a nossa tensão nominal. Portanto, a gente vai ter que dividir esse 7.928 pela nossa relação de transformação. Portanto, a nossa tensão de circuito aberto vai ser aquela tensão de circuito aberto linha, dividido pela nossa relação de transformação. Isso aqui vai nos dar 119,4 com o mesmo ângulo aí, 0,1 grau. Então, tá feita a parte A do nosso exercício aí. Agora vamos para a parte B, que ele pede o módulo e a fase da tensão no secundário, quando a gente tem uma carga de 1 kΩ ligado aqui no nosso transformador. Então, olha só, eu vou ligar aqui uma carga, mas essa nossa carga aqui, ela não vai valer 1 kΩ. Por quê? Porque esse 1 kΩ é a carga que está ligada lá no secundário. Como a gente está rebatendo isso aqui para o lado primário, então a gente vai ter que multiplicar esse 1 kΩ por N ao quadrado. Como é que tu sabe que tem que multiplicar? Porque tu está no lado de alta tensão, então as impedâncias desse lado tem que ser maiores. Então o nosso Z' vai ser N ao quadrado vezes aquele Z lá. Isso aí vai nos dar 44,6 megaohms. Agora a gente tem o nosso Z', que na verdade é um resistor, então a gente poderia chamar ele de R' ou RL',
para indicar que é a nossa carga. Agora eu quero calcular qual é a tensão nesse nosso resistor aqui. Para isso, eu vou primeiro calcular esse nosso I2', rebater esse I2 para o outro lado, para calcular o I2 e depois calcular a tensão V2. Para calcular esse I2' aqui, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou calcular esse I1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou associar todas essas impedâncias aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar essa nossa carga, que está em série com essas duas impedâncias, e vou somar, e depois eu vou fazer ela em paralelo com essa nossa reatância de magnetização aqui. Eu vou chamar isso aqui de Z equivalente. Calculando esse Z equivalente, então, olha só como é que vai ficar. Eu vou ter, esses aqui estão em série, então vai ser 1602 mais J 1897 mais 44,6 mega. Isso aí está em paralelo com J 782K. Fazendo essa conta aí, tu vai chegar num valor de Z equivalente de 134 mais J 758 quilômetros. Agora que eu tenho esse Z equivalente aqui, ó, pensa que eu transformei todo esse lado do circuito em uma única impedância aqui. Para calcular então o I1, basta eu fazer o 7.970 dividido por essas duas aqui em série com o nosso Z equivalente. Então isso aí vai dar 7.970 volts sobre 1.378 mais J 1.721 mais o nosso Z equivalente aqui. Lembrando que esses aqui, então, é K e aqui é K também. Fazendo essa conta aqui para I1, a gente vai achar 10,3 amperes com um ângulo menos 79,8 graus. Agora que eu calculei I1, olha só o que eu vou fazer. Eu sei o I1, eu quero calcular o I2'. O I2', para calcular ele, eu vou fazer um divisor de corrente. Ou seja, esse I1 aqui está se dividindo em I2' e nessa outra aqui, corrente que eu vou chamar de If, que é a corrente de magnetização. Então, para eu calcular o I2', eu vou fazer I1 vezes a impedância Z equivalente dividido pela impedância que eu quero, que são a soma dessas três aqui. Então eu vou ter o seguinte, olha só. I2' vai ser o I1 vezes o Z equivalente sobre as impedâncias que eu quero. Então o nosso RL', que é a carga, mais o R2' mais o JX2'. Fazendo essa conta aqui, a gente vai obter 1,8 com um ângulo 0,054 graus. Então, esse é o I2'. Agora eu vou rebater esse I2 lá para o nosso secundário. Olha só, como esse é o lado de alta tensão, a corrente é menor. Então eu vou multiplicar essa corrente I2' pelo nosso N para achar o I2. Então vai ser N vezes o I2'. Então 66 vezes esse nosso valor aqui de 1,8 vai dar 119,7 com o mesmo ângulo 0,054. Agora que eu sei o I2, que não é o I2', para eu calcular o V2 basta fazer I2 vezes a carga, mas agora não mais essa, e sim a carga que está efetivamente ligada lá no secundário, que era a carga de 1 kΩ. Isso aqui é dado em miliamperes, isso aqui também. Portanto, o nosso V2 vai ser o nosso RL vezes o I2, que é 1K vezes esse valor aqui,
mili. Isso aqui vai nos dar 119,7 com ângulo 0,05 volts no secundário. E tá pronto o nosso exercício aí. Um exercício bem interessante que a gente conseguiu trabalhar vários conceitos aí de análise de circuitos com transformadores, como por exemplo a reflexão de impedâncias, reflexão de correntes, reflexão de tensões. Um exercício bastante importante aí para o entendimento dos nossos transformadores ideais. Era isso aí então, e até as próximas aulas.